Então, é uma honra para mim fazer essa primeira aula, tá? De geografia. Então, hoje a nossa aula é de geografia e queria só dizer para vocês, né, que eu estou com bastante otimista em relação a esse projeto, né? Então, esse projeto se inicia aí com a inquietação motivada por alguns alunos, procurando o colégio para saber quando vai voltar, se vai acontecer ou não, né? Essas aulas, então, assim, nessa perspectiva de incertezas, nos veio essa preocupação com os alunos que fizeram a inscrição para o Enem e gostariam de se preparar um pouco mais, tá? Vamos tentar, dentro da medida, dentro do possível, atender os anseios de vocês, trazer algumas novidades, algumas questões, conteúdo que não necessariamente é o conteúdo que vocês estariam tendo em sala de aula, mas de qualquer forma é um começo, né? Uma tentativa que nós vamos fazer de dar aos alunos que quiserem participar dessas aulas um pouco mais de preparação, né? Então essa é a nossa preocupação. E aí fica aquela questão, se vocês não quiserem participar, não tem problema, ninguém vai ser prejudicado por isso, mas se quiserem participar, é importante que vocês sigam todas as orientações que nós passamos lá na ficha de inscrição, usem sempre o e-mail Inova. Foi criado um grupo de WhatsApp, acredito que todos vocês já estão fazendo parte desse grupo. Quem ainda não está, tem tempo ainda para isso, tá? E esse grupo é também para que vocês possam fazer um contato direto com os professores em relação à possibilidade ou à necessidade de tirar dúvidas, né? Então, para quem não me conhece, só lembrando, eu sou o professor Newton, né? Trabalho com geografia e atualidades. Então, eu vou trabalhar essas duas disciplinas com vocês, né? A geografia dentro do contexto e as atualidades relacionadas aos quesitos de geografia. Então, nós vamos iniciar. Então, desde já, quero agradecer aos alunos que acreditaram, que apoiaram e que estão aí, né? Sei que a gente poderia ter um pouco mais de aluno, mas cada um deve ter seus problemas, a gente entende isso. E desde já eu tenho consciência, e acho que os professores também, que nós não estamos fazendo um trabalho na perspectiva ou na esperança de que tenhamos muitos alunos aqui presentes, tá? Inclusive, alguns professores optaram por fazer as aulas gravadas, vão estar postando as aulas sempre às 19 horas, né? E o cronograma, acredito que vocês já têm acesso, né? Eu vou só compartilhar o cronograma aqui para que vocês já tenham um conhecimento, né, desse cronograma. E aí, embora já esteja lá no grupo também, mas é importante a gente ressaltar essas questões, tá? Então, deixa eu me ver aqui. Então, um pouquinho aqui. Então, o nome do projeto, Enem Conectado, #aluno aprovado. Projeto de pura iniciativa dos professores, tá, gente? Então, não tem nada a ver com o colégio, com a Secretaria da Educação, não é uma intervenção do governo, pelo contrário, o governo não está tão preocupado assim com a situação do aluno, não, certo? Então, esse é um trabalho totalmente de responsabilidade dos professores e do Colégio SEMO. É tanto que isso, se estiver acontecendo essa modalidade de aula, para outros colégios, não é só coincidência, tá? Nossa preocupação, nosso foco são os alunos das séries finais, do ensino médio, terceiro ano
e EJA 7, ok? Então, vamos lá. Essa primeira semana, né, nós tivemos uma pequena alteração, era para ter iniciado ontem, dia 27, mas aí a gente fez essa modificação. Então, hoje, aula de Geografia, amanhã História e sexta-feira Sociologia e Filosofia. Sempre serão adicionadas listas de exercícios, né, onde os professores vão comentar algumas questões e vão deixar essas listas de exercícios disponíveis para que vocês possam acessar, imprimir, responder ou pegar na escola, quem não tem a condição de imprimir, tá? Eu vou estar enviando essas listas também para o e-mail, para quem desejar, já que foi solicitado um outro e-mail lá, certo? Mas elas vão ficar disponíveis dentro de cada disciplina também, ok? Ok, quem que está com a câmera ligada? Jainara, tudo bem, querida? Vamos, por gentileza, vamos desligar a câmera. Vamos desligar a sua câmera, minha querida Jainara, por favor. Ok? Deixa aí que ela corrige, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui à nossa explicação. Então, a gente tem as aulas da segunda semana, na próxima semana, 3, 4 e 5, né? Biologia, Química e produção textual. Essa produção textual também conhecida por redação, ok? Quem vai trabalhar com vocês a cada aula, né? Pode ser o mesmo professor e pode ser professor diferente, né? Trazendo a abordagem, já que nós temos pouco tempo, então vamos ter que trabalhar de forma mais rápida, tá? Professora Maria, de Biologia, Ana Carla, de Química, e professora Eloélia. Na terceira semana, a gente vai ter aí a professora Jéssica, né, com Física, professor de Matemática, Reidson, e a professora Tatiana, trabalhando Literatura. Na quarta semana, nós vamos ter aula de Inglês com Rossini, Língua Portuguesa com a professora Márcia Cristina, e Matemática com o professor Guilherme. Na quinta semana, o professor Newton vai trabalhar atualidades, né, dentro da geografia, o professor Silas vai trabalhar história e nós teremos uma aula, né, com o professor William, lá de Barreiras também, trabalhando produção textual, dicas para a produção de redação, também às 19 horas. Só não confirmei ainda com ele se essa aula será ao vivo ou será gravada, tá? Sexta semana, nós teremos aí, deixa eu ver aqui, na sexta semana nós teremos a professora Priscila, de Biologia, o professor Marcos, trabalhando com Química, e a professora Jusiléia, trabalhando com produção textual também. E aí, para encerrar, a sétima semana, Jéssica, com Física, Matemática com Viviane, e a professora Márcia, trabalhando língua portuguesa. Na verdade, aqui, nessa aula aqui, não é Márcia, tá? É a professora Graziele, que eu acabei não alterando aqui essa informação. Ok? Eu acredito que vocês conhecem aí todos os professores, tá? Sabem quais são, alguns de vocês já foram alunos, pelo menos em algum ano, de algum dos professores. Conhecem muito bem o profissionalismo de cada um. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Iniciando a nossa aula de geografia, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá? Pode
usar o chat, tá? Eu só peço que não liguem os microfones e nem as câmeras durante a apresentação, para a gente não ter nenhum tipo de interferência. Certo? Caso contrário, podem digitar aí que eu vou estar acompanhando o chat também. E para aqueles alunos que não estão presentes, que não puderam estar aqui, essa aula vai ser postada, tá? No máximo amanhã, pela manhã, lá na sala exclusiva para terceiro ano, ok? Que foi criada. Então, dando sequência aqui, nós temos nosso conteúdo de geografia. Vou tentar trazer aqui de forma mais ampla, né, possível, o nosso conteúdo de geografia. E já, só frisando, né, a geografia, desculpem, na pesquisa de vocês, que vocês responderam, não foi uma das disciplinas com maior índice de dificuldades, ou seja, a maioria de vocês que respondeu a nossa fichinha, nossa enquetezinha, nossas perguntas, não colocaram geografia e história como disciplinas com maior dificuldade, tá? Então, desde já eu fico até satisfeito em saber que está todo mundo dominando a geografia, ok? E no Enem, como é que essa geografia trabalha, né? Então, dentro do conhecimento geográfico, nós costumamos abordar duas perspectivas, a geografia humana e a geografia física, né? Então, desde que a geografia é tratada enquanto ciência, durante muito tempo, ela sempre teve essa divisão. Professor, tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar. Será que eles estão usando o Gmail? Deixa só eu fazer uma coisa aqui, pessoal, e aí eu vou ver se eles conseguem entrar aqui, tá? Provavelmente eles não estão usando o Enova, né? Porque se tivesse usando o Enova já era automático. Esse é um grande problema. Eu vou encerrar aqui e eu vou ver se eles conseguem entrar agora. Ninguém pediu para entrar, né? É estranho, mas deixa eu ver aqui. Se eles pedirem para entrar, eu vou conseguir visualizar aqui na outra câmera, e aí eu vou permitindo, tá bom? Então, continuando aqui, essa geografia que a gente costuma trabalhar, ela é muito complexa do ponto de vista teórico, tá? Quando a gente pensa que a geografia é necessário um conhecimento amplo, né? De vários anos da geografia. Não necessariamente. O Enem, ele quer apenas três coisas dentro da geografia. Capacidade de interpretação, tá? A partir da interpretação, análise crítica e um conhecimento apenas na perspectiva de separar informações. Então, isso tudo está ligado à interpretação. E aí, eu dou uma dica interessante para vocês, analisar a questão do ponto de vista da geografia humana e do ponto de vista da geografia física. Do ponto de vista da geografia humana, são todos os conceitos que trabalham com economia, com população, né, com comportamento social. Então, é muito parecida com sociologia. E a geografia física, ela trabalha com a perspectiva da questão do ambiente. Tá? Quando você pensa, por exemplo, relevo, hidrografia, clima, atmosfera. Então, muita gente tem essa resistência
ao analisar logo de cara uma questão sobre clima. Diz, clima é chato, relevo é chato, bioma é chato, vegetação, quase todo mundo detesta esse conteúdo quando se trata da geografia. Porém, no entanto, todavia, eu sempre digo aos meus alunos que não dá para analisar o contexto da geografia física excluindo o contexto da geografia humana, porque no processo que nós nos encontramos de contemporaneidade, há uma relação direta do homem com a natureza, tá? E é necessário estudar as questões ou compreender as questões a partir desse âmbito, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Analisando vários sites especializados nas questões do Enem, eu comprovei, né, na verdade eu não comprovei, eu li, certo? Essa comprovação, que as questões ambientais, elas chegam nesses últimos, de 2009 até agora, o Enem tem cobrado aí cerca de 15,5% dos conteúdos de geografia está relacionado a questões ambientais, principalmente associada à biologia, tá? Quando dá para fazer isso muito bem. A urbanização, a globalização, que é um fenômeno hoje que, independente do país, independente da classe social, está todo mundo inserido, né? A geografia agrária cada vez mais ganhando força, né? Principalmente num país como o nosso, onde o agronegócio tem uma importância muito grande do ponto de vista da geração de empregos, do ponto de vista da transformação do espaço, tá? Então, é muito, muito amplo essa discussão. E outra coisa que eu digo para vocês, quando a gente pensa em Enem, é que mais de 60% dos temas de redação estão associados à geografia, ao conhecimento de mundo, à leitura da geografia, a geografia da atualidade. Ela passa em algum processo ali, dentro do que está sendo cobrado, pelo conhecimento da geografia. Saber escrever, saber a técnica é fundamental, mas saber sobre o que escrever é tão fundamental quanto, né? Então, quando eu era estudante, lógico, primeiro aprendi a técnica de escrever, mas não basta você só ter a técnica para escrever se você não tem argumento, se você não desenvolve uma argumentação, você não sabe defender um ponto de vista, porque se você não conhece esse ponto de vista, né? Então, essa é uma questão que a geografia traz de interessante, tá? Ela ajuda o aluno a desenvolver argumentos para fazer uma boa redação, tá? Normalmente, quem gosta de geografia não tem dificuldade para fazer ou para criar textos, né, dentro da redação, tá bom? E aí, dentro dessas questões aí, nós vamos abordar, analisar, né, vários outros problemas. Infelizmente, eu acredito que eu não vou conseguir trabalhar todas esses percentuais aí, né, dentro do que mais cai, mas eu vou tentar fazer aqui alguma coisa junto com vocês. A gente tem aí globalização, geografia agrária, indústria, né, demografia, que é a mesma coisa que população, conflitos atuais, conflitos antigos também, relações internacionais, problemas urbanos, muitos, né? Então, os problemas urbanos, ele tem ali cerca de 3%, quase 3% das questões, mas ele pode ganhar mais ênfase quando você pensa no critério da urbanização, né? E aí, assim, pessoal, eu não gostaria de estar fazendo essas aulas na mesma modalidade que a gente faz na escola, né? Que a gente estava fazendo na escola, que é de ficar explicando conteúdo. Embora, se for necessário, se surgir dúvidas aí, nós estamos aqui para isso, tá? Não se preocupa não, que hoje o nosso objetivo aqui é pelo menos 1 hora de aula, tá? Eu não vou sair antes disso. E dentro do critério da geografia física, né, como é que a gente entende isso, né? Apesar de contar com algumas questões mais conteudistas, onde você realmente tem que dominar esse conteúdo, né, de geografia, envolvendo agentes, por exemplo, modeladores, estrutura do solo, estrutura interna da Terra,
domínios, vegetação do Brasil, o mais comum é que mesmo a geografia física e temas sejam associados às mudanças da sociedade. Então, assim, o Enem, ele vem mudando esse contexto de conhecimento quando ele exige do aluno a habilidade de associar a transformação do espaço geográfico com a ação humana. E essa ação humana, ela é conhecida por ações antrópicas, então fica atento aí para essa palavra. Quando vocês ouvirem ação antrópica, ela está associada diretamente ao homem, tá? Então, a geografia física, ela, nos últimos anos, aí ela vem sendo cobrada, né? Cada vez mais, ela vem ganhando peso dentro do Enem, porque trabalha muito com questão humana. E aí vem o macete. A sustentabilidade é a aposta quase certa. Por que ela é quase certa? Porque há uma preocupação com a temática da sustentabilidade. O Brasil ganhou notoriedade internacionalmente falando a partir do momento que começou a trabalhar, abordar essas questões, certo? E hoje, como o Enem ele não trabalha a questão da ideologia, ele não trabalha a questão política, partidária, nem a religião A ou B, né, ele vai trazer questões de cunho social, mesmo com um domínio da geografia física, certo? Então, vamos lá. Primeiro contexto que eu gostaria de abordar para vocês aqui é o espaço geográfico urbano, dentro da urbanização. Para quem não lembra, não sei se vocês lembram, né? A média da população vivendo hoje na cidade, no Brasil, ela chega a 85%. Então, vamos pegar aqui, o Brasil, no último censo de 2010, tinha lá 192 milhões de habitantes. Desses 192 milhões de habitantes, 84,4% habitavam a zona urbana. E o que isso significa, professor? Significa N problemas, porque dentro do espaço urbano coexistem várias realidades. A imagem, por exemplo, ela traz um aspecto de comparação muito interessante, que é o fato de dentro do mesmo espaço, na mesma cidade, no mesmo país, coexistir riqueza e miséria, né? Riqueza e pobreza, acesso e negação. Então, você tem muita gente com vários acessos ali a muita coisa boa, enquanto você tem uma população do lado sem acesso de quase nada, né? Então, essa é uma questão importante. E a população rural? Chega ali próximo, né, dos seus 15%, 15,6% em 2010. Atualmente, a gente já tem aí um aumento do número de pessoas vivendo na cidade e uma redução do número de pessoas vivendo no campo. O que isso significa? Maior inchaço das cidades urbanas, maior inchaço das cidades no Brasil, tá? A gente fala no mundo, em 2007, a população urbana mundial superou a população rural. Na China, essa superação aconteceu em 2013. E quando que começa, professor, esse aumento na população brasileira, a população urbana superar a população rural? Esse começo acontece aí na década de 60, né? 1960. Inicia-se ali em 1940, um processo e vai crescendo. Em 1960, na década de 1960, a população urbana supera a população rural. Consequências e motivos. Primeira coisa, está ligado a modificações na estrutura do campo. Segundo, como consequências, problemas urbanos. Então, a gente vai ter vários tipos de problemas, certo? E aí, quando a gente pensa na urbanização atual, é importante entender que alguns conceitos são necessários, como, por exemplo, metrópole, né? A metrópole mundial, a metrópole global. Ela tem uma população acima de 10 milhões de habitantes, tá? Nós, no Brasil, adotamos outros conceitos. Além da metrópole global, tem a metrópole nacional, a regional, centro-regional, né, dentro de uma hierarquia urbana. Então, no Nordeste, Salvador, Recife,
e Fortaleza são metrópoles regionais, dentro da região nordestina. No Brasil, nós temos a metrópole nacional, a grande metrópole ali, que é São Paulo, e metrópoles que também têm uma relevância muito boa, Brasília e Rio de Janeiro, certo? Bom, o que a gente vai observar em vários países? Um fenômeno chamado macrocefalia urbana. Tá? Essa macrocefalia urbana nada mais é do que um fenômeno que consiste em concentrar uma maior contingente populacional de serviços e indústrias em uma só cidade, ou em duas cidades. Tá? No Brasil, a gente tem uma concentração muito forte no estado de São Paulo. Né? Nos últimos anos, até que a gente tenha notado uma descentralização, com o crescimento de outros espaços. Mas, durante muito tempo, São Paulo foi um grande vetor de atração dessa população, certo? Isso aqui não nos interessa. Um fenômeno muito comum que vocês podem se deparar dentro das questões urbanas, conurbação. O que é isso? Processo que consiste no crescimento de 2 ou mais municípios, um dentro do outro, ou seja, interagindo. Quando a gente pensa região metropolitana, Salvador e várias cidades ali por perto, São Paulo, várias cidades ali por perto. Então, nós temos uma grande quantidade de cidades. Olha aqui, por exemplo, ó, esse mapa dá para vocês observarem, não sei se vocês conhecem, mas é a cidade planejada, Brasília, né, que surge ali, e ao entorno de Brasília surgem as cidades satélites. Nós temos aí Guará, Cruzeiro, Taguatinga, Sobradinho, e outras cidades ali, próximo, Ceilândia, todas conjugadas dentro do mesmo espaço. Onde quem, na prática, quando você vai de um lugar para o outro, muitas das vezes você não conhece ou não sabe ali se você está realmente dentro daquela cidade A ou B, né? E aí, um grande problema das cidades no Brasil, que é o saneamento básico, né? O Brasil apresenta aí um grave problema dentro dessa questão, porque não é algo exclusivo só de uma região. Todas as regiões, umas mais que outras, apresentam essas características da ausência de um saneamento básico digno, né? Hoje, por exemplo, choveu à tarde, né, finalzinho da tarde inteiro, até agora já está chovendo um pouquinho, e a gente já vê os impactos dessa chuva. Né? Imagine em locais onde a chuva é muito maior e a cidade é bem mais desorganizada. Né? A gente tem aí o saneamento básico. O que é isso? Né? É uma forma de garantir a saúde da população no meio ambiente através do abastecimento de água. Nem todo mundo tem acesso a essa água potável. Esgotamento sanitário, a coleta desse esgoto e o tratamento, né, além de um destino adequado. Esse talvez seja um dos principais problemas, porque muita gente já paga esse saneamento através da taxa de coleta de esgoto, mas não sabe o que acontece com esse esgoto, tá? Limpeza urbana, nem sempre, né, podemos dizer que acontece, e o manejo desses resíduos sólidos, que é a coleta de lixo, acontece de forma precária, né? Não necessariamente assim. Outra questão importante, né? Um novo marco regulatório, onde ele traz uma questão da lei sobre esse saneamento básico. 100 milhões de pessoas, né, não têm acesso ao tratamento de esgoto de acordo com o Instituto Prata Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, nós temos aí aproximadamente 217 milhões de habitantes, o censo agora vai provar isso, né? E desses aí a gente tem 100 milhões de residências que não estão com a coleta de esgoto adequada, né? Então, essa é uma questão importante. Pode ser que vocês sejam abordados no Enem, e acredito que serão, com informações relacionadas ao censo, né? Relacionada ao IBGE. O IBGE traz essas pesquisas de forma enfática para vocês, tá bom?
Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas. Ixi. Então, eu estava olhando o grupo agora aqui, estou vendo que tem muita gente que não está conseguindo, não consigo assistir nesse horário. A aula vai ser postado no Classroom depois? Sim, sim, vai sim, viu? Com certeza. Todas as aulas serão postadas no Classroom. Esse é um comprometimento que nós, professores, estamos fazendo com vocês, tá? Afirmando com vocês, tá bom? Isso aí vai acontecer. Mas é sempre bom participar, né, das aulas que serão ao vivo. A maioria não será, mas acredito que muitos serão. Vamos lá, pessoal, vamos analisar essa questão aqui, por favor. Tá? A gente já falou da questão da urbanização e algumas das consequências. Vamos observar o texto. O Enem é a marca dele trazer a contextualização, misturar disciplinas e exigir de vocês uma interpretação. Por isso, às vezes, tem um textinho ali que ajuda ou não, depende muito da questão. O aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos nas zonas urbanas nos países em desenvolvimento elevou o patamar do debate público mundial sobre as catástrofes. Olha só que interessante, né? Ele dá o comando da questão a partir do momento em que ele aborda eventos climáticos, então nós podemos relacionar aí chuvas, que também chamadas de precipitação, né, furacões, ciclones extratropicais, tropical, subtropical, enfim, acontecimentos climáticos extremos, extremos quer dizer algo muito sério, né? Nas zonas urbanas dos países em desenvolvimento. Elevou o patamar do debate público. Por quê? Notem que quando ele traz ali países em desenvolvimento, ele deixa os países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos de fora disso, porque teoricamente são países na prática, né, que já estão acostumados a lidar com isso, ou seja, estão preparados, têm uma infraestrutura satisfatória e não enfrentam esse tipo de problema. As alterações na dinâmica do clima, atribuídas à ação do homem, somadas à urbanização crescente e desordenada, então aí ele já vai abordar, por exemplo, as principais consequências das chuvas nos países que têm um relevo inclinado, que tem vários bairros de invasão, que não estão com saneamento básico organizado, enfim. E aí, para fechar, são apontadas como as principais causas da dilatação do cenário de riscos naturais aos quais a sociedade moderna está exposta. Tá? E no Brasil, aí a gente tem o comando. Os deslizamentos de encostas e enchentes têm se caracterizado como os principais riscos naturais que deixam parte da população em situação de vulnerabilidade socioambiental. Então, ele vai direto na questão social, mas lembrando que ele vai cobrar aí, essa questão ela está cobrando um conhecimento de tropicalidade, está cobrando um conhecimento de urbanização, ele cobra o conhecimento de que as cidades elas passaram por um processo de crescimento desordenado, e se é desordenado, vai ter muita gente morando em local de risco, né? Ele traz o conhecimento, ele cobra indiretamente o conhecimento do aluno, de que no Brasil nós temos muitas cidades que passam por esse problema, e o período desse problema mais comum é justamente na época das chuvas. Quando que isso acontece, professor? No Brasil, as chuvas de verão são as mais perigosas, tá? Nesses espaços urbanos. E aí vamos à questão. Tais desastres se devem, entre outros fatores, principalmente, ou seja, quais são as causas desses desastres, né? O que gera esses desastres? Quem pode me responder aí? Qual dessas alternativas? Vamos ver se alguém está afiado aí em geografia. Ninguém? Então, bora lá. Ao clima
A acentuada expansão urbana, a instabilidade do solo e do relevo, a forte influência de frentes frias, ou cadê aqui? As grandes amplitudes térmicas. Não? Qual o conhecimento que a gente vai ter aí? Primeira coisa que a gente vai estar observando, não, é que essa questão aqui é uma questão, eu considero ela muito fácil. Ela traz um texto que tem tudo a ver, abordando os problemas, e traz uma pergunta muito clara. Os desastres abordados no texto são decorrentes de quê? Né? E a gente vai observar a resposta aí. Ao clima predominantemente úmido, ou seja, o clima que predomina no Brasil é um clima chuvoso, né? No entanto, esse clima predominante úmido é nas cidades litorâneas, e a desordenada ocupação urbana em áreas de várzea e de elevada declividade do relevo. Áreas de várzea seriam as áreas com maior alagamento, né? Então, nós temos muitas cidades onde, dentro dessas cidades, muitas ruas surgiram em áreas de várzea, e essas áreas de várzea é conhecida como áreas de drenagem de água. Se você pavimenta essa área, você vai ter o quê? Mais alagamento. Próxima questão. Outro problema urbano aí. Parece até Luiz Eduardo, né? Olhando essa imagem do carro jogando água aí. E aí, vamos lá. Constante reincidência do problema das enchentes na maioria das metrópoles não se explica apenas pela precipitação pluvial. Ou seja, não é apenas a questão da chuva, mas tem outro fator que influencia. Qual seria aí? Formação de chuvas ácidas em áreas urbanas e industriais? Não. Chuva ácida é apenas uma chuva contaminada. Excessivo escoamento de água na superfície impermeabilizada das cidades? Pode ser, tem tudo a ver, né? O que é impermeabilizar? Seria pavimentar o solo, impedindo que esse solo absorva essa água com mais facilidade. Opa, vamos ver, vamos guardar essa letra, essa alternativa. Manifestação do fenômeno El Niño nas diferentes regiões do mundo. O fenômeno El Niño é um fenômeno que pode acontecer a cada 3 anos, a cada 8 anos, até 12 anos. Né? Então, os cientistas já deram aí uma informação recentemente que ele se repete. E o que é o El Niño? É o aquecimento das águas do Pacífico, né? Acima do normal. Então, quando essas águas aquecem uma certa temperatura maior que o normal, isso modifica a dinâmica do clima, empurrando as massas de ar para outros lugares, então vai produzir chuva e seca em locais que não costumam acontecer. Nesse caso aí, vou adiantar aqui para não atrasar, nós temos aí o excessivo escoamento de água na superfície impermeabilizada da cidade. É muito comum a gente ver isso quando a gente analisa as notícias do jornal. Choveu o acumulado do mês em menos de 2 horas. O acumulado do mês, normalmente, né, é 100 milímetros ou mais no mês, dependendo do local. Se chove isso em 2 horas, o resultado sempre vai ser alagamento. Pessoal, alguma dúvida aí? Até o momento, estou vendo o chat parado aqui. Não sei se tem alguma dúvida aí, se o pessoal quer participar, quer perguntar alguma coisa. Ninguém? Fiquem à vontade, tá, gente, para se manifestar. Ok, nesse horário. Se alguém que estiver querendo entrar aí pelo Gmail, pode pedir, tá? Que eu libero aqui a entrada. Ok, se está todo... Nosso colega João Pedro aqui, foi João Pedro, né? João Paulo. Está ficando tudo bem tranquilo. Líbia.
Beleza, então vamos lá. Não, sem dúvida, tranquilo. Outro contexto que eu vou abordar com vocês aqui de forma que dá para destrinchar várias discussões, né? É sobre os espaços agrários, né? Então, sobre o espaço agrário, a gente não traz somente a perspectiva da produção de alimentos, mas aí por trás a gente tem N questionamentos, como por exemplo, por que com tanta tecnologia produzindo no campo, presente no campo hoje, ainda tem gente passando fome? A fome é uma temática que o Enem aborda, né, e pode abordar de diversas formas, desde um tema de redação, a uma questão matemática, a uma questão da física, a uma questão na área de biologia, na história, né? Então a fome ela pode aparecer em qualquer disciplina, certo? Vamos lá. Aí você tem o espaço agrário, é o espaço, né, rural, espaço de produção de alimentos, mas que dependendo do país, ele pode ter características diferenciadas, né? Nós temos países aí com uma produtividade elevada, com maior participação de tecnologia, nós temos países que apresentam uma característica deficitária, né? Passam por problemas para garantir sequer o alimento do dia a dia, né? Então, dois conceitos aí que eu já gosto de discutir com vocês é a diferença entre soberania alimentar e segurança alimentar. Soberania alimentar é o direito que as pessoas têm, que os povos têm, de decidir como será a sua produção de alimentos, tá? Distribuição e consumo que garantam direito à alimentação para toda a comunidade. Geralmente o governo define isso com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas. Então vamos pegar, por exemplo, no Brasil é muito comum o feijão e o arroz. Os produtores e o governo não podem determinar que a partir de amanhã não se plante mais arroz no Brasil ou não compre mais arroz para vender no Brasil ou feijão, que as pessoas vão ser obrigadas a comer outra coisa. Não, isso faz parte da tradição, então isso chama-se soberania alimentar, o governo tem que permitir, tem que garantir isso sim. E a segurança alimentar significa que cada homem, criança, mulher, idoso deve ter a certeza de contar com alimento suficiente para cada dia, tá? Então essa certeza ela tem que ser ou adquirindo ou produzindo, né? E esse é o problema. Por que muita gente ainda morre de fome, passa fome? Por que será? O problema está na oferta de comida ou o problema está no acesso à comida? O problema está no acesso, né? Lá em 1770, né, como Malthus cria a teoria malthusiana, mostrando que PG e PA, né, produção de alimentos, não acompanharia a progressão das pessoas, ou seja, a progressão, o PG, pessoas, seria 2, 4, 8, 16, 32. A produção de alimentos seria 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, a cada 25 anos a população dobraria e o número de pessoas, o número de alimentos não acompanharia. Isso era só naquela época, né? Aí a gente vai ver que hoje não é bem assim. Muitos estabelecimentos jogaram toneladas de comida fora e não é feita nenhuma doação, com certeza. Só que aí a gente tem duas coisas, né? Por trás disso, João Paulo. Uma que pode ser que eles estejam jogando alimentos vencidos, né? E aí é proibido realmente, né, doar esses alimentos vencidos. E duas, pode ser um protesto, né, contra o aumento de preços ou a redução de preços. Então, costumeiramente, a gente vê isso com leite, né? Um monte de produtor de leite derramar o leite do que vender o leite por conta da queda do preço. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem muita gente que prefere jogar fora do que fazer a doação, né? É verdade, quem passa fome fica meio
que é invisível na sociedade. Isso sim, com certeza. Inclusive, o continente, né, inteiro é considerado um continente subnutrido ou desnutrido, que é o continente africano. Na Índia e na China também tem muitas pessoas que sobrevivem com menos de 3 dólares por dia, né? Então, muito pouco. No Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos, tem pessoas que passam fome, que não têm acesso à comida. E esse acesso, quando eu digo, é renda mesmo, né? Beleza? Vamos lá. Setores da economia. Pode ser que vocês sejam surpreendidos com isso, tá? O que é? Então, normalmente em questões relacionadas à atualidade, eles costumam trazer, o IBGE traz textos informativos sobre o setor primário, secundário e terciário. População economicamente ativa, população empregada, população que está em um desses setores. Inclui agropecuária, silvicultura, extrativismo vegetal mineral, caça e pesca. Então, todas as pessoas que estão nesse setor são consideradas primários. Secundário, compõe as atividades industriais de geração de energia e de construção civil. E o terciário, todo tipo de prestação de serviço. O que você não produz, mas você comercializa, é considerado um serviço. Se você conserta, também é considerado um serviço. Tá? Falando sobre a agricultura, uma questão muito possível, né, e vocês precisam lembrar, é sobre a Revolução Verde. Então, a partir do entendimento do que é a Revolução Verde, do que isso significa, a gente consegue compreender muitas questões abordadas dentro da agricultura. Tá? É o nome dado ao conjunto de iniciativas tecnológicas que transformou as práticas agrícolas e aumentou drasticamente a produção de alimentos no mundo. Quando que isso começa? Começa em 1950 no México e depois é incorporado a vários países desenvolvidos. Tá? Nós vamos ter, dentro dessa perspectiva, o surgimento da diferenciação entre a produção no espaço rural. Intensivo e extensivo. Muito fácil, vocês já trabalharam isso de várias formas. No intensivo, pouca mão de obra, fortes investimentos em tecnologia e capital, tá? Irrigação moderna, geralmente irrigação de precisão, adubo, pesquisa, seleção de sementes, seleção genética, né? Tudo isso para melhorar a produção. Tá? A produtividade ela vai ser bastante elevada dentro do sistema agrícola ou pecuária intensiva. Tá? A extensiva, ela ocupa uma menor parte do solo, né, traz técnicas rudimentares, uma produção voltada para a sobrevivência da família. A mão de obra não é tão especializada, geralmente é apenas uma mão de obra que conhece o processo, mas não tem nenhum tipo de capacitação ou ensino superior. Tá? E o resultado disso é a baixa produtividade. Ok? Professor, é verdade que a agricultura é um dos grandes motivos para uma possível falta de água no mundo? Com certeza. Com certeza. Quando se trata da água, esse conteúdo a gente traz lá dentro da hidrografia, vamos pensar o seguinte, raciocínio do consumo de água. Nós temos ali 70% da água potável no mundo, que é consumida no mundo, está relacionado à agricultura, ao processo agrícola, desde da plantação ou criação até o beneficiamento. 20% é o setor industrial e 10% é o uso doméstico. Aí vamos pegar, assim, na agricultura dos países que não são desenvolvidos, em sua maioria, e até mesmo dos países desenvolvidos, que não possuem uma tecnologia de precisão, existe o desperdício de água. Então, aqui no Eduardo, por exemplo, nós temos, não sei exatamente se é 20% ou 25% da produção agrícola de soja que é irrigada. Eu tenho que me informar sobre isso. Mas é um percentual elevado. E aí você pensa que você tem a soja, você tem o milho, você tem arroz, você tem frutas aqui que trabalham com essa irrigação. Será que a irrigação utilizada aqui em vários lugares do Brasil trabalha mesmo com a perspectiva da
de aproveitamento total ou tem desperdício? Com certeza tem desperdício, e é esse desperdício que está na pauta da discussão, né, da agricultura. Como produzir sem desperdiçar, sem poluir, sem contaminar, sem desmatar? Então, esse é o grande desafio da agricultura para os anos futuros, né? E aí, essa classificação, segundo o IBGE, ela pode ser definida em familiar e não familiar, né? A familiar mais tradicional e a não familiar pode ser a patronal. Lembrando a vocês que nós vamos ter ali a familiar, a agricultura brasileira, 85% das propriedades rurais brasileiras são de posse familiar e 15% são de áreas enormes, né? Com o objetivo apenas de produzir monoculturas voltadas para exportação. E aí a gente entende por que a boa parte da produção de alimentos que chega à nossa mesa está relacionada à agricultura familiar. Nós dependemos muito da agricultura familiar. Se a agricultura familiar não tiver condição de produzir, podemos passar fome, sim. Podemos não ter aquele alimento, consequentemente. Consequências dessa revolução verde, né, dessa modernização no campo, aí a gente vai ter o desemprego estrutural, né, por causa da mecanização. Esse é um problema muito comum em todos os países que têm uma agricultura forte, né? A taxa de desemprego ela é muito alta quando você pensa na mais mecanização. Contaminação do solo, do lençol freático, uso de grandes quantidades de produtos químicos como defensivos e pesticidas. Inclusive, há um debate muito forte em torno disso, né? A legislação ambiental, ela é forte ou não forte para entender essas questões? Maior subordinação à indústria, então a indústria normalmente determina muita coisa, né? A agricultura familiar tem que ser mais valorizada, pois não usam agrotóxicos, né? Verdade, né? Além disso, a agricultura familiar, ela não tem uma preocupação excessiva de produzir um só produto, commodity, né, para ser exportada. A agricultura familiar, ela procura ter uma variedade maior e comercializar isso para atender todas as necessidades. Embora tem muitos casos da agricultura familiar que está mudando, está se desenvolvendo mais, está usando mais técnica e também usando agrotóxico, né? Degradação do meio ambiente, desmatamento e assoreamento dos rios, é uma consequência, né, com o aumento das áreas de cultivo, intensificação dos processos de reaglutinação das pequenas propriedades. Então, tem muita propriedade pequena, onde o produtor não conseguiu competir com essas propriedades maiores, acabou perdendo esse espaço, vendendo por preços baratos, né, e mudando para a cidade. Subsídios praticados por países como os Estados Unidos, Austrália e União Europeia, além da China, impedem que o Brasil se torne mais competitivo. O que é subsídio? Ajuda dada aos governos aos produtores nacionais, certo? Maior apoio de estímulos para determinadas culturas, como a soja. Os programas governamentais trazem isso, tá? Pessoal, eu vou deixar essa informação aqui, eu não vou comentar, tá? Mas vai estar presente lá. Eu sugiro a vocês que nas aulas, na aula postada, façam análise de forma mais precisa, e eu vou estar postando também alguma lista de exercícios, né, com pelo menos aí umas 50 questões para que vocês possam ir resolvendo, tá? Principais técnicas agrícolas, geralmente isso também está lá. Demografia e a formação do povo brasileiro. Nosso último tópico de hoje, e depois vamos para os exercícios e a gente finaliza, tá? Que hora que eu tenho aqui? 8 horas, a gente vai mais uns 15 minutinhos, tá bom? E a gente finaliza aí. Demografia e a formação do povo brasileiro. Como seria essa formação do povo brasileiro, tá? Geralmente, essas cobranças acontecem mais na história, mas nós vamos dar uma pincelada rapidamente aqui para entrar no conceito de demografia. Demografia é a ciência que estuda as populações e seus aspectos, além de estatísticas. A população brasileira é uma população miscigenada, tá? Traz ali uma mistura de etnias, mistura de povos. Então, a base da miscigenação brasileira, segundo
Darcy Ribeiro é formada no tripé indígena, europeia, basicamente português e africano, que foram arrancados, né, e trazidos à força do seu território. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português, com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Então você tem esse caldeirão de miscigenação aí, né, essa frase de Darcy Ribeiro no seu livro O Povo Brasileiro. Tá? Muito interessante. E aí a gente traz, já de certa forma, outro contexto que geralmente o Enem aborda, né, a estrutura da população brasileira. O IBGE traz isso. Crescimento da população brasileira, o censo passa a ser contado ali a partir de 1872, né? O último foi em 2010. Então, o que nós vamos observar? Grande quantidade de imigrantes que o país recebeu a partir do século XIX. Você tem ali um incremento populacional nessa época. De 1950 para cá, a migração praticamente foi reduzida, a imigração, né, vinda de outros povos, foi praticamente reduzida. Sobrou apenas aí as taxas de crescimento que estão relacionadas ao crescimento natural vegetativo. No entanto, porém, todavia, eu chamo a atenção para as migrações recentes de haitianos no Brasil e também de venezuelanos, tá? Muita atenção no Enem, porque a questão da Venezuela relacionada aos imigrantes na fronteira com o Brasil pode ser abordado também, tá? Então, imigração, entrada e imigração, saída. Movimento migratório é simultâneo, acontece com as duas, ok? E aí, a gente lembra que uma população, ela cresce conforme dois fatores trabalham juntos, que é o crescimento vegetativo e a taxa de imigração. O crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? O que a gente vem observando no cenário da população brasileira? Que vem acontecendo uma redução da taxa de natalidade. A taxa de mortalidade infantil, principalmente, já vem caindo já há bastante tempo. Mas a redução da taxa de natalidade, ela é sentida. E outra coisa que também é abordado é a expectativa de vida, que é o número de anos que estima-se ali que uma pessoa viva, né, ao longo da vida. Normalmente o Brasil, na última pesquisa, a expectativa de vida para homem era de 75 anos e para mulher de 77 anos. Ah, professor, mas a mulher sempre vive mais que o homem? Geralmente é. Nascem mais homens, mas tem mais mulher. Por que isso, professor? Nascem mais homens e tem mais mulheres hoje? Simples. O homem leva uma vida desregrada, é o famoso vida louca, né? Muita gente já conhece aí. Homem normalmente, muitos homens, mas embora também a gente tenha muitas mulheres que são assim. Homens, em sua maioria, procuram menos o médico, né? Tem uma preocupação preventiva menor que as mulheres, certo? E tem uma vida desregrada bem maior. Bebe, fuma, dirige, alcoolizado, se envolve com crime organizado, acidentes, homicídios, enfim. Então, a estatística mostra, tá, que morrem mais homens do que mulheres. Tá? Por isso que existem mais mulheres do que homens. E aí tem uma preocupação interessante dentro do IBGE, já que a gente tocou nisso, né, que puxa essa discussão no sentido de anos de estudo. As mulheres estão estudando mais que os homens. Tá? Em qualquer setor hoje, você vai perceber um maior número de mulheres. Professor, por que então que as mulheres não estão ganhando a mesma coisa que os homens? Porque ainda falta um maior respeito por isso, né? A luta das mulheres hoje é por um reconhecimento, né, e um tratamento igual, de igualdade. Não é por ser mais ou menos, ela quer uma coisa justa, e com razão. Fatores que promoveram uma redução da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Maior índice de escolaridade, principalmente das mulheres, uso de métodos contraceptivos, tá? Tanto homem quanto mulher, inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, essa ascensão feminina
desde os anos 70, né, para cá, vem culminando nessas consequências, ok? E aí a gente tem aqui uma comparação interessante, ó, queda da taxa de fecundidade no Brasil, possibilidade, né, de filhos por mulher. Em 1960, 1980, em 2000 e 2020, a tendência é de um filho por mulher, tá? Processo de envelhecimento da população brasileira, características da terceira fase de transição demográfica. Então, essas fases de transição demográfica são conhecimentos relacionados à demografia também, tá? E aí, com certeza, vocês vão ter pirâmides etárias se isso cair no Enem, tá? Tem sempre uma comparação, um texto, uma tabela ou uma pirâmidezinha para comparar, ok? Fechamos aqui, não, ainda tem o contexto da migração atual. Como é que essas migrações ocorrem, né? Aqui é um conceito, espaço, quanto a espaços internos e externos. A duração pode ser definitiva ou temporária, a forma pode ser voluntária ou forçada e o controle pode ser legal ou ilegal. Quais são os fatores que motivam a migração, ou seja, que motivam a pessoa sair de um lugar e para o outro? Econômicos, quando você tem um país passando por crises, geralmente, desemprego, né? Então, muita gente acaba indo para um país que tenha maior condição. Por isso que os Estados Unidos e a União Europeia atraem mais pessoas, porque a oferta de emprego e melhores salários chama a atenção. Fatores naturais, normalmente, expulsam pessoas de um determinado local. Queimadas, terremotos, furacões. Fatores sociopolíticos, como falta de liberdade de expressão, perseguição política, né, perseguição religiosa, intolerância religiosa, pode ser um fator repulsivo. Ok? Migrações internas no Brasil. Então, a gente tem aí um mapinha, normalmente esse mapa está relacionado às migrações até o ano 2000, né? Então, o que a gente vai observar? Que atualmente nós temos um movimento de retorno. Antigamente, muita gente ia para a região sudeste, hoje a gente tem um processo contrário, mais comum. E aí, ali, as etapas de migração durante o século XX, né? Algumas pessoas migraram para a extração do látex, lavouras de café em São Paulo, industrialização na região sudeste, construção de Brasília, em 1960, e depois a nova fronteira agrícola aqui, Mato Grosso do Sul e oeste da Bahia, tá? Outra questão que pode estar sendo cobrada para vocês é sobre os povos tradicionais, né, ou comunidades tradicionais. Nós temos aí os quilombolas, os ribeirinhos, os povos que sobrevivem da sustentabilidade, comunidades cujos modos de vida são alternativos ao modo padrão da globalização. População que utiliza recursos naturais de forma sustentável, então na Amazônia a gente tem bastante, né, desses povos. Transitam principalmente pela tradição oral, transmitem seus conhecimentos principalmente pela transmissão oral, né, e tradicional. Comunidades tradicionais no Brasil são exemplos: caboclos, caiçaras, extrativistas, faxinalenses, indígenas, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, tá? Não necessariamente só indígena é população tradicional, existem outros também que são. Bom, pessoal, vamos finalizar agora com alguns exercícios resolvidos. E aí, depois, a gente encerra definitivamente, tá? Eu gostaria que vocês não saíssem, quando eu finalizar aqui, sem dar uma palavrinha, né, sobre a opinião da aula de hoje e da modalidade que a gente quer trabalhar. Na imagem 1, 2 e 3, a gente tem aí um vulcão, um vale e uma região árida ali com uma rocha, com um buraco. As formas que observamos na superfície da Terra se formaram por meio de processos que envolvem agentes divididos em dois grandes grupos.
Os internos são considerados os endógenos, né, aqueles que transformam a superfície da Terra de dentro para fora, e os externos, chamados de exógenos, aqueles que transformam a Terra na parte superior, na parte da superfície, né? As três fotografias apresentam diferentes tipos de relevo, formados por processos distintos, diferentes. Com base na avaliação das paisagens apresentadas, é possível concluir que seus principais agentes são, ou seja, os agentes modeladores são endógenos ou exógenos? É isso que ele está querendo saber. Então, a resposta correta aí, interno, para as imagens 1 e 2, 1 está certo, a 2 não, então a gente já eliminaria aquilo ali. Externo para as três imagens, não, porque a imagem 2 e a imagem 3 está na superfície. Endógeno para a imagem 1 e exógeno para as imagens 2 e 3. Aí sim é a nossa resposta correta. Tá? Conhecimento de litosfera, questãozinha fácil. A outra aqui sobre a agricultura, né? As agricultoras. Só que aí a gente tem uma temática importante, né? Que é a participação feminina. Ele vai abordar uma discussão da geografia, uma discussão da história, uma discussão da sociologia dentro da mesma questão. Aí ele tem um depoimento, né? Maria Leônia Soares da Silva é presidente do Sindicato de Agricultores de Massaranduba, cidade no interior da Paraíba, e fundadora do movimento social que organiza a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que reuniu 5.000 mulheres no ano de 2016. Com base na leitura do seu relato, pode-se dizer que a atuação das agricultoras paraibanas demonstra como a união das mulheres gerou alguma coisa, né? O que foi aí? A mobilização política das mulheres tem contribuído para a redução das desigualdades no gênero do meio rural. Então, assim, várias conquistas dentro do meio a gente pode citar, né? Dentro da sociologia, a gente vai ter aí a Lei Maria da Penha, que é uma lei de reparação e também de inibir a questão da agressão à mulher, né? Maior direito, trazendo entre aspas, em alguns casos, uma proteção para que ela possa delatar o agressor, que normalmente é o companheiro, enfim. Mas aqui ele traz ele chama a atenção, a gente não vai ler o texto, né, para maior ênfase da união. Segunda questão, subindo morros, magiando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país. O Brasil tem 5.570 municípios. Um terço desses municípios é considerado... tem favelas, né? Principalmente na região sudeste. E aí a pergunta, a situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial, ou seja, urbanização indevida, né? Nesse sentido, uma característica comum a esse espaço tem sido a ocupação de áreas de risco. Olha a Defesa Civil trabalhando, principalmente na época de janeiro e fevereiro, né? É muito comum. Vocês vão de janeiro e fevereiro, vai chegar, vocês vão lembrar do que eu estou falando aí. Uma família encontrada morta após o deslizamento que aconteceu à noite com as fortes chuvas no Rio de Janeiro ou em Salvador. Então, mais ou menos isso aqui. Última questão, falando sobre a União Europeia, que combate contrabandistas perto da costa africana. Isso é uma questão de atualidade, gente. Olha, mas está relacionado muito à geografia. Os governos europeus estão divididos sobre o destino daqueles que chegam à costa. Em maio, os líderes europeus disseram que iriam formar uma força naval com sede na Itália para combater o tráfico de pessoas. A Comissão Europeia apelou também aos Estados-membros do bloco para aceitar cotas de imigrantes para avaliar a carga sobre os países do Sul. Uma coisa interessante aí, você precisa conhecer a localização geográfica, tá, da Grécia, da Itália e do continente africano. Outra coisa importante, conhecer o espaço Schengen. Tá? O que é o espaço Schengen? É um acordo assinado por alguns países da Europa para permitir a livre circulação de pessoas, tá?
Então, aí a gente tem um conjunto de informação. A pobreza e a guerra em lugares como Líbia, Sudão do Sul, Eritreia e Nigéria estão impulsionando imigrantes a fazer a perigosa viagem através do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é o que separa ali o continente africano do continente europeu. Né? E desde 2017, 2015, mais ou menos, esses países africanos passam por conflitos e por dificuldades, empurrando esses imigrantes a fazer essa travessia sob péssimas condições, se arriscando, né? A razão da fragilidade de países como Itália e Grécia, no contexto exposto no texto, está vinculada, entre outras causas, à questão da geografia, questão geográfica, por estarem muito próximos ali, né, do território. Travessia menos de 300 quilômetros. Ok? Então aí está a nossa resposta e fechamos a nossa discussão. Pessoal, deixa eu encerrar aqui. Gostaria que vocês, se quiserem ligar a câmera ou o microfone, quem ficou aí, né? Pouca gente ficou, falassem um pouquinho sobre a aula e sobre a expectativa que vocês têm das outras aulas. Eu sei que geografia não é das melhores, mas eu me esforço. Gostaria de ouvir vocês, qual é a avaliação que vocês fazem desse momento de hoje, né? E a perspectiva das próximas aulas. Ninguém? Só tem microfone, cadê aqui? Estou sem microfone, porque estou pelo PC, mas foi muito boa a aula. Ok, Isabel, muito obrigado pela sua participação. Mariana, Alessandra, quer falar alguma coisa, Alessandra? Alessandra Guedes, Mariana, se quiser falar alguma coisa, Davi, Gisele. A aula foi ótima, professor, então, muito bom, gostei Eu, particularmente, né, sou suspeito para falar, mas gostei muito dessa dinâmica, acho que a gente conseguiu desenvolver. Eu diria para vocês que o que eu consigo falar em 4, 5 aulas, eu consegui falar hoje com uma, né? Enfim. Ô, Newton. Vou deixar a professora Alessandra falar aqui. Boa noite, querida. Certo, olha, vou falar aí, a aula achei excelente, viu? Parabéns, muito dinâmica, entendeu? Mesmo no formato, né? Esse formato online, é o que você acabou de dizer, parece que, assim, flui mais do que se fosse, em termos de conteúdo, né? Do que se fosse no presencial. Mas os slides, assim, maravilhosos, entendeu? E eu acho que os meninos gostaram, né? Estou dizendo, assim, a minha visão e minha visão como professora e como aluna também. Acredito que tenham gostado, tá? Eu via lá no grupo, Nilton, alguns não entraram porque disseram que não tinham condição de assistir a aula agora, nesse momento, né? E a preocupação é que tivesse gravada. Aí alguém já disse que vai ser gravada e vai colocar na sala, não é isso? Alessandra, correto, né? Então, eu já estou encerrando aqui. Se a aula ficar disponível no Meet, como ela geralmente demora um pouquinho, né? Se ficar disponível hoje mesmo, eu já posto, mas se não, amanhã eu estarei postando essa aula no primeiro horário e até o fim da tarde, acredito que estarei postando as listas de exercício também, tá? Então, peço desculpa aos alunos que não conseguiram entrar, que não conseguiram assistir a aula nesse momento, mas infelizmente não temos condição de fazer em outro horário. Gostaria, né, mas aí ia acabar acontecendo a mesma coisa, ia ter gente que não ia poder naquele horário, ia ter essa situação. Mas o horário foi excelente, entendeu? Acho que o horário foi excelente, e assim, eles têm que aproveitar, né? É o que eu coloco muito lá no grupo de líderes, isso foi feito, o projeto é para eles, então eles têm que aproveitar.
né? Ao máximo a gente está tentando, né? Estamos tentando acertar e ajudar, na medida do possível, né? Isso aí. Então, pessoal, obrigado por estarem presentes, né? Vamos nos despedindo